Vamos ler a partir do versículo de 1. Diz assim: Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Versículo 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram quem era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Vamos ler o versículo 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 103 grandes peixes. 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Irmãos, não tem a palavra da terra? Vamos ler um versículo que está lá em Lucas, capítulo 5, versículo 6. Diz assim: Lucas 5, versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e não se rompia-lhes a rede. Peço que os irmãos guardem esse versículo, porque até no final do sermão a gente vai estar meditando ele novamente. Irmãos, quero fazer uma pergunta aos irmãos. Como nós enxergamos o poder de Deus? Como nós entendemos, qual é a nossa visão do poder de Deus? Se nos perguntasse qual é a nossa visão do poder de Deus, será que nós temos uma visão romantizada do poder de Deus? Será que nós vemos como os animes, aqueles trovões, aquelas flechas, os super-heróis poderosos que lançam seus poderes, destroem os seus inimigos? Qual é a visão que nós temos do poder de Deus, mediante a palavra de Deus? O que a palavra de Deus fala a respeito do poder de Deus para nós? Paulo, quando fala do poder de Deus no Evangelho, na sua carta a Romanos, capítulo 1, versículo número 16, ele diz: Eu não me vergonho do Evangelho de Cristo. Eu não me vergonho do Evangelho de Cristo, porque ele, o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro dos judeus e depois dos gentios. Então nós vemos que a visão do Evangelho, a visão da palavra de Deus acerca do poder de Deus é propriamente o Evangelho de Deus. O poder de Deus é o Evangelho de Deus que transforma nossas vidas. Eu queria adentrar nesse sermão usando um texto que está lá em Hebreus, no capítulo número 2, no versículo 1. Para a gente poder entrar nessa mensagem. Hebreus 2, 1. Talvez essa foi a realidade ali dos discípulos naquele momento. Diz assim, versículo 1: Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Paulo está nos dando um conselho a respeito da nossa conduta diante da palavra de Deus, do Evangelho, do poder de Deus. Ele diz que nós devemos ser diligentes. Interessante que ele fala uma palavra muito forte aqui. Ser diligente é ser zeloso, extremamente zeloso, cuidadoso. Pelo quê? Por aquilo que nós já temos ouvido. E observando esse versículo, eu comecei a meditar por que Paulo ele diz para a gente ser diligente, zeloso pelo que nós temos ouvido. Aí me levou à memória no texto que ele diz, que ele escreve aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17. Agora ele diz: a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então por isso nós devemos ser diligentes, zelosos pelo que nós temos ouvido, porque a fé que nos justifica, ela vem pelo ouvir, mas não simplesmente ouvir e esquecer. Ouvir, que no sentido de Paulo, é dar crédito. Ouvir é dar crédito. Ouvir
é obedecer. A partir do momento que nós damos crédito, a partir do momento que nós obedecemos a palavra de Deus, a qual temos ouvido, essa palavra, ela gera fé no coração. E gerando fé no coração, ela nos justifica. Então ela nos salva. Porque Paulo também escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, que a salvação é pela graça mediante a fé. Isso nós cremos, nós temos fé, nós obedecemos, então nós alcançamos a justificação e a salvação é a paz com Cristo Jesus. Então, fazendo essa introdução, irmãos, a respeito daquilo que nos convém, que é tentarmos com diligência, eu olho para o exemplo a qual eu dei, que está na palavra de Deus, no capítulo 21, quando os apóstolos eles foram comissionados para uma missão. Eu acredito que, lendo essa palavra, eu entendi que eles estavam desanimados, embora comissionados para uma missão, que era pregar o Evangelho. Eles estavam desanimados porque, por um momento, eles deixaram de ouvir com diligência a palavra que foi a eles pregada e anunciada. E, de certa forma, aquela fé começou a desfalecer. E era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, aos seus apóstolos. Então, começa o texto dizendo que um homem chamado Pedro, um dos apóstolos, ele tomou uma atitude. E ele diz que vai pescar. Interessante que nós entendemos que Pedro é uma figura de liderança no meio dos apóstolos. Ele era mais velho e era uma figura de liderança. O primeiro ponto que eu queria aplicar para nossas vidas, no exemplo que nós temos da palavra de Deus. Pedro, como líder, ele diz que vai pescar. Ele sai do propósito que era ser funcionário e pregar o Evangelho. E os discípulos também eles vão atrás, porque Pedro é figura de liderança. No nosso meio existe uma liderança que foi colocada e instituída por Deus. Temos nossos líderes pastores, temos nossas missões, temos nossos diáconos, temos nossa liderança regional, distrital, que foi colocada e instituída para que nos conduzisse a uma experiência com Deus, para que nós exercêssemos a nossa fé e obediência à palavra de Deus, ao Evangelho. Mas nós precisamos ter propriedade assim da palavra de Deus. Nós precisamos defender nossa fé com ousadia. Por isso que Pedro diz que nós precisamos estar preparados para dar a razão da fé que há em nós. Embora tenhamos a figura da liderança que nos conduz no temor de Deus, que elas são instituídas para nos conduzir, para governar a igreja no temor de Deus, nós precisamos ter discernimento da palavra de Deus para que, se essa governança, se essa liderança ela estiver em desacordo com a palavra de Deus, se não estiver caminhando na luz de Deus, nós temos a posição diante de Deus para dizer não. Esse é o primeiro detalhe que a gente observa nesse contexto, nessa experiência dos apóstolos que foram comissionados. Mas interessante que Jesus ele se manifesta, ele se manifesta aos discípulos com amor. E vindo para cá, eu tinha preparado essa mensagem, vindo para cá eu lembrei da lição dessa semana. Deus nos ama com generosidade. Então, quando eu vejo Jesus se apresentando aos discípulos, embora eles tivessem saído por um momento do plano de Deus, os seres comissionados estavam novamente voltando para o mar, uma frente de pescadores, Jesus ele não se apresenta a eles julgando, condenando, não, mas com uma postura, chamando de fato eles para viver de fato o amor que Cristo estava oferecendo a eles de forma generosa. Então Jesus ele não nos aponta, ele não nos condena, mas ele nos chama para gozarmos desse amor, um amor generoso. E é aquilo que nós aprendemos nessa semana passada. E ao se apresentar na praia, interessante, tem um detalhe muito interessante que o autor ele fez questão de colocar. Os discípulos eles foram pregar, eles foram pescar, mas eles ficaram a noite toda. E Jesus, olhando aquilo, sabendo aquilo, ele somente na manhã seguinte ele se apresenta. Eu fiquei meditando, por que Jesus deixou somente para se apresentar depois de uma longa noite? Irmãos, porque Jesus ele permite que nós esgotemos as nossas forças. Ele permite que nós esgotemos os nossos recursos para que
quando Ele se apresente a nós com teu amor generoso e com tua destra de poder, para nos abraçar e dizer: eu estou aqui. Para dizer que Ele é tudo para nós, para dizer que Ele é suficiente para nós. Embora nós buscamos com nossas próprias forças, nossos próprios recursos, Deus Ele permite que nós esgotemos as nossas forças e no limite Ele se apresenta para dizer que Ele é o nosso cuidador, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é aquele que nos reconciliou com Deus através da sua maravilhosa cruz. Versículo 5 ele diz: disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam: não. Irmãos, nesse verso eu vi, de certa forma, uma ironia, porque Jesus, sendo Espírito, Deus sendo Espírito, Ele não compartilha das nossas necessidades. Deus Ele não compartilha das nossas necessidades tais como frio, calor, fome, sede. Ele não compartilha disso. E quando eu fui para o verso 9, eu pude compreender. Porque ele diz, versículo 9: logo que saltaram a terra, via ali brasas e um peixe posto em cima e pão. É como se eu dissesse aos irmãos, chegando aqui, e dissesse aos irmãos: eu estou com fome. Os irmãos fossem no mercado e comprassem comida, e os irmãos chegassem aqui e eu estivesse com um banquinho preparado para os irmãos. Os irmãos iam ficar. Achariam muito estranho, né? Na verdade, achariam muito estranho. Mas eu vi aqui um tom de ironia da parte do Cristo, porque ele quis conduzir os discípulos à sua verdadeira missão, a verdadeira fome e a verdadeira sede de Cristo, de Deus, que é Espírito. Quando ele fala no capítulo 25 de Mateus, ele vai escrever o seguinte: quando ele vier nos céus, ele colocará os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. Ele dirá às suas ovelhas que estão à sua direita: vinde bendito de meu Pai, porque quando eu tive sede, me deste de beber; quando eu estive com fome, me deste de comer; quando eu estive nu na prisão, foste me visitar, me vestiste. Então aqueles que estarão à sua direita, os justos, dirão: Senhor, quando te vimos com essas coisas e assim a fizemos? Ele vai dar a resposta: quando fizeste a um desses meus pequeninos, a mim me fizeste. Então a sede e a fome de Deus, eu pude entender que é praticarmos a justiça, é de fato irmos aos necessitados, realizar a sua obra. E para aqueles discípulos era voltar ao plano de Deus, que eles foram comissionados para pregar o Evangelho. Porque somente ao pregarmos o Evangelho, de fato as pessoas vão descedentar a sua sede, que é uma sede de Deus, de um Deus vivo. E nós não podemos negligenciar, irmão, essa missão, porque a irmã White, ela escreve Eventos Finais, um subtítulo conhecido como Sacudidura, que essa obra, nós temos a oportunidade de realizar essa obra, de realizar uma missão num tempo de fartura, num tempo de bonança. Mas chegará um momento agora nós vamos ter que realizar essa obra em meio de dificuldades, em meio às provas, e não vai ser fácil. Então nós temos um campo missionário muito abrangente, e que nós podemos nesse momento sair com liberdade, abrir a porta da igreja com liberdade de pregar o Evangelho. É um momento muito propício que nós estamos, mas haverá um momento que vai ser muito difícil, principalmente aqueles que estão buscando de fato um verdadeiro relacionamento com Deus, uma verdadeira busca, uma verdadeira entrega. Esses terão fé, porque não negligenciaram, mas de fato ouviram aquilo que foi pregado e colocar em prática, e permanecerão de fé naquele dia. Então, será um dia, uma fase da igreja muito difícil. No final, versículo 11 diz assim: Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede.
Irmão, lembra do versículo no capítulo 5 de Lucas, versículo número 6? Ele diz assim: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se a rede. Os irmãos conseguiram perceber qual foi a diferença dos dois textos? Rompeu e não se rompeu. Nessa primeira peça maravilhosa, nós vemos que Jesus estava no seu ministério. E o seu ministério ele foi voltado para os judeus. Certas vezes, quando ele caminhava pelas regiões de Caná de Galileia, apareceu aí uma mulher gentia, cananita, e disse a ele, gritando: Senhor, tem misericórdia de mim. E ela insistia, até que Jesus voltou para ela e disse: eu não vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. Então nós vemos nesse contexto que Jesus ele veio para o seu ministério, primeiramente, para as ovelhas perdidas de Israel, os judeus, para Israel, para converter Israel, para chamar Israel atual mundo. Então nós vemos nesse contexto que Jesus está pregando também no lago de Tiberíades. E Jesus, em certo momento, ele vai se afastar. Primeiramente, nós percebemos que Jesus está pregando para os judeus, no mar de Tiberíades, e ele vai ensinar uma verdade que é espiritual, prática, para nós, primeiramente para o primeiro público. E conforme os discípulos. Deixam os discípulos, pegam os barcos, vão para o alto mar. E aqui nós vamos ter três figuras que vão nos ensinar de forma didática aquilo que Cristo quer nos ensinar, que é uma verdade espiritual. Ele vai usar a figura do mar, vai usar a figura dos peixes, vai usar a figura do mundo. Ele vai ensinar com isso uma verdade que vai contrastar com a realidade do povo que estava ali à beira do mar, ouvindo o sermão de Cristo. Porque aquele povo, ele não estava ali por causa necessariamente da palavra, mas sim por causa dos milagres e por causa do pão e do peixe. Então Jesus, querendo dar um ensinamento espiritual, ele chama os discípulos, vão para o alto mar e diz aos discípulos: joga na rede. Irmãos, interessante que a rede ela vai ter uma figura aqui representando a palavra. A rede é a palavra, a rede é o evangelho. Os peixes somos nós, somos as pessoas. E o mar é o mundo. Então ele está dando uma ordem: lance o evangelho, lance a palavra no mundo, e serão pescados peixes, pessoas. Mas nessa ocasião, no primeiro milagre de Cristo, as redes se rompiam. Então, se nós aplicarmos que a rede é o evangelho, os peixes são as pessoas e o mar é o mundo, nós vamos ter o seguinte entendimento: que quando o evangelho foi pregado, foi anunciado, e ele, como na figura da rede, ele foi rompido, nós entendemos pela palavra de Deus que quando nós colocamos os nossos interesses acima dos interesses de Deus, quando o evangelho nos alcança, ainda que ele gere a fé, mas os nossos interesses eles são maiores que os interesses de Deus, estão acima. Nesse momento a rede se rompe, porque ele está colocando a ilustração daquilo que estava acontecendo com Israel. Ele está pregando para Israel colocava os seus interesses acima dos interesses de Deus, que era o pão, o peixe e os milagres, não verdadeiramente a palavra que podia transformar, mas quando essa palavra, embora ela gerasse fé no coração, ela não fosse praticada, ela se rompia, porque se a palavra, nós não praticarmos a palavra de Deus, nós vamos desfalecer na fé. E para comprovar o que eu estou dizendo, nós lemos no capítulo 12 de João, versículo 43. 12, 43. E 43. Ele diz assim: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, dos judeus. Eles creram em Cristo, creram no Evangelho. Olha que interessante. Mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus.
Então, o Evangelho foi anunciado aos judeus, eles creram, tiveram fé, mas não deram o próximo passo. Qual é o próximo passo? Confessar. Porque é interessante que a fé, ela não justifica, é uma experiência individual, no interior, ela não justifica, ela nos salva. Mas quando nós confessamos, nós vemos que a confissão, ela fala de algo externo, ela fala do nosso testemunho. Embora os judeus, eles creram em Cristo, eles preferiram a glória dos homens e não confessavam. Quando a gente vai para Romanos, no capítulo 10, no versículo 10, a gente vai ficar mais claro essa realidade para a gente. 10, versículo 10, que a gente está analisando. Ele diz assim, Paulo aos Romanos, no versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então nós cremos para a justificação. Quando nós cremos em Cristo, nós somos justificados dos nossos pecados. Mas é necessário darmos o próximo passo, que é a confissão, que é de fato a nossa conversão, de fato o nosso testemunho ao mundo. E quando nós assim caminhamos, testemunhamos ao mundo a glória, a graça de Deus, a graça de Cristo que foi nos anunciada, que foi nos dada gratuitamente, então ela opera em nós a salvação. Irmãos, de fato nós precisamos de ter uma convicção daquilo que é o chamado de Deus nas nossas vidas. Os discípulos comissionados a uma missão, de certa forma, temerem e desconfiarem, temerem, não terem uma verdadeira confiança naquilo que Cristo tinha dito a eles, para que eles saíssem e pregassem o Evangelho, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles temeram e se acomodaram. Que essa realidade ela não seja vista em nós, mas que nós possamos, ao ouvir a palavra de Deus, nós possamos colocá-la em prática. Nós possamos a cada dia sermos diligentes para que em momento algum, como Paulo disse em Hebreus 2:1, para que em momento algum nós nos desviemos da palavra que Deus tem anunciado nos nossos ouvidos. Amém? Essa palavra precisa fazer sentido a nós, a cada um de nós, e que nós possamos colocar em prática, e como o povo de Deus unido, nós possamos dedicar a missão naquilo que Deus nos confiou, na parte a qual cada um de nós fomos colocados nesse ministério para realizar a obra. E sabemos que quando realizarmos a obra de Deus, então se cumprirá a profecia de Cristo. Porque esse Evangelho será pregado a todos os povos, línguas, tribos, nações, então virá ao fim. E essa palavra possa, mais uma vez eu digo, fazer sentido para nós. E nós possamos, de fato, sermos imitadores de Cristo, porque esse é o desejo dele. Que Deus nos abençoe. Amém.